Abra comigo a sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez. Pai, nós cremos que esta é a Tua palavra revelada para nós. E nós queremos agora, em nome de Jesus, pedir que ela venha falar aos nossos corações. Palavra revelada, palavra inspirada, que possa ser agora, Pai, pelo Teu Santo Espírito, contextualizada aos nossos corações, à nossa vida, a vida da Tua igreja, para que assim possamos compreender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos esse texto da Palavra de Deus porque é um texto primeiramente inspirado, ele é revelação para as nossas vidas e é um texto também histórico para a nossa igreja, para uma igreja que é chamada não apenas igreja presbiteriana, mas igreja protestante. No próximo dia 31 de outubro, ou seja, na próxima quinta-feira, nós celebramos os 502 anos da Reforma Protestante, que aconteceu lá no século XVI, começou com a divulgação das 95 teses das vendas de indulgências na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha. Foi esses dias, né? 502 anos atrás. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que isso significa e como isso implica para a vida da nossa igreja, para a nossa fé cristã e tudo o que implica isso em termos bíblicos, em termos de palavra de Deus para nós. Mas é importante entender como que nós compreendemos isso para a nossa realidade. Porque se você perguntar para os seus filhos, né, para quem tem filhos em idade escolar, especialmente os que estão na rede pública, e você for perguntar o que significa esse dia, o que esse dia marca, possivelmente ele vai vir com uma resposta que tem a ver com o dia do Halloween. É o dia do Halloween. Ou, de uma forma mais contextualizada, pior ainda, né? Dia do Saci Pererê. Você não acredita? Procura que você vai ver. Que é mais ou menos isso, né? Halloween para a cultura norte-americana. E aí, contextualizando na cultura brasileira, o dia do Saci Pererê, que tem a ver com o folclore brasileiro. Nós não celebramos assim, irmãos. Nós celebramos de acordo com a nossa fé, ou pelo menos de acordo com a nossa tradição histórica, que tem a ver com o dia da Reforma Protestante. Talvez cause-nos uma certa estranheza ou uma rejeição falar de um dia do Halloween ou do dia do Saci Pererê, mas isso tem muito a ver com a maneira pela qual a nossa cultura é formada, cultura brasileira, como nós absorvemos as coisas e como nós reinterpretamos essas coisas no aspecto cultural, histórico e até mesmo religioso. E por que é tão importante nós relembrarmos quais são as bases da nossa fé reformada? Pode parecer um tanto quanto tradicional ou tradicionalista falarmos da fé protestante ou da reforma protestante, mas não. É necessário a gente relembrar e procurar contextualizar para a nossa fé, para a nossa realidade, para o nosso contexto aqui, trazer um entendimento para o nosso contexto. Por quê? Porque
Muito do que nós estamos falando aqui tem a ver com a nossa cultura e a gente precisa reinterpretar e entender. E aí talvez você pergunte assim, por que coisas como essa pegam na nossa cultura? Halloween, por exemplo, não era uma coisa que fazia parte da nossa cultura até os dias atrás. Até pouco tempo atrás. E aí você pode até dizer assim, mas é uma estratégia comercial, é para vender enfeite. Pode ser. Pode até ser. Como, por exemplo, a Páscoa é uma estratégia comercial para vender chocolate. A gente sabe que Páscoa... Delícia, né? Quem foi que falou delícia, gente? Aí não é mesmo? Ou chocolate não é uma delícia? Para quem pode comer, né? É uma estratégia comercial bem sucedida. A gente sabe que Páscoa é uma outra coisa. Páscoa é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos. Manifestação livre. Então, é importante a gente lembrar isso e entender. Agora, há um aspecto que faz parte da nossa cultura. Nós temos uma tendência de absorver mesmo tudo que vem de fora, de reinterpretar e de fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, seja um Halloween ou um Saci Pererê. É uma coisa diferenciada. Falando um pouquinho de história, e aí a gente vai entendendo por que nós somos assim e por que mesmo a nossa fé, ela tem todo um caldo cultural e uma reinterpretação que faz com que o protestantismo brasileiro seja diferente de outros protestantismos que a gente encontra por aí. Falando de escola também, né? Uns dias atrás eu estava ajudando a Laura a fazer um trabalho escolar, e o trabalho escolar tinha a ver com a Semana Modernista, lá de 1922. E apenas relembrando aqui, né, ninguém é obrigado a saber ou a lembrar, porque alguns de nós já saímos da escola há algum tempo, né? Eu, por exemplo, saí há poucos dias da escola superior, né, não do colégio tradicional, né, porque isso já faz bastante tempo. Mas, por exemplo, a Semana Modernista, ela tem um dos marcos que se chama Manifesto Antropofágico, ou Manifesto Antropófago. O que significa isso? Você sabe o que é antropofágico, né? Vocês lembram dos índios antropofágicos? Ou dos índios antropófagos? Por que eles eram chamados assim? Porque eles comiam carne humana, né? Eles comiam os seus inimigos. Qual que era a ideia do índio, né? Ele era malvado? Bom, se ele fosse me comer, eu ia achar ele muito malvado, com certeza. Mas a ideia era absorver toda a vitalidade, o poder e a força daquele seu adversário e transformar isso numa outra coisa. Absorver tudo aquilo e ter a força daquele guerreiro, ter a força daquele inimigo, ter as virtudes daquele inimigo. Poeticamente é um negócio muito bonito. Continua sendo canibalismo do mesmo jeito, né? O manifesto antropofágico, ele é bem comprido, é cheio de termos e coisas. Não vou entrar aqui porque nós vamos longe nisso. Mas qual que era a ideia? Era a ideia de capturar aspectos culturais na época da Europa, absorver aquilo e transformar aquilo numa coisa genuinamente brasileira. Era um manifesto cultural, mas que de uma certa maneira, e aí é uma coisa bem do artista, né? O artista, assim como o profeta, é aquele que consegue captar coisas que estão acontecendo ao seu redor, traduzir e transformar aquilo numa linguagem nova. No caso do profeta, numa linguagem espiritual, inspirado por Deus. Ele vê que alguma coisa não está acontecendo de uma maneira legal, ele vê que alguma coisa está acontecendo de uma maneira diferente, e ele traduz aquilo apresentando uma linguagem nova. Isso, de uma certa maneira, é profética, por quê? Porque, de fato, isso faz parte da cultura brasileira. O brasileiro, ele tem essa coisa de pegar algo de fora, valorizar, mas traduzir numa linguagem nova. Comer, absorver e trazer um caldo novo. Vocês já repararam, por exemplo, que o brasileiro ele tem essa capacidade de transformar palavras e traduzir isso numa linguagem bem brasileira? Há algumas palavras, alguns verbos, por exemplo, que são tipicamente brasileiros. Por exemplo, deletar.
Deletar é um verbo brasileiro, não é nem português, não é da língua portuguesa, é da língua brasileira. Deletar. Vem da tecla del. Vamos apagar, vamos deletar isso. Isso é coisa de brasileiro. Quando a gente pega algumas expressões culturais, como por exemplo forró, né, que é uma expressão lá do Nordeste, forró, que vem da expressão da língua inglesa para todos, né, for all, para todos. Isso é coisa de brasileiro, isso é antropofágico. Quando nós pegamos a expressão da fé religiosa, a gente vai ver uma série de antropofagias. Se a gente pegar, por exemplo, a religiosidade popular brasileira. Vocês sabem que o Brasil, nós falamos isso na escola bíblica para fazer a propaganda, né? Depois nós vamos fazer mais uma propaganda no final, né? Mais um convite. Mas a religiosidade brasileira, ela é, por origem, por colonização, católica, não é? Mas ela não é só católica. Ela é católica, no início católica portuguesa, ela tem toda uma tradição do catolicismo português. Depois ela pega elementos indígenas, pega elementos africanos, faz uma mistura, faz um caldo. Depois, no final do século XIX, a Igreja Católica Brasileira, ela tem uma, entre aspas, reforma, e vem aqui um catolicismo italiano, que já muda também o contexto. E dentro desse caldo todo a gente tem o protestantismo, que chega no Brasil no final do século XIX, que é um protestantismo de terceira geração, um protestantismo que vem dos Estados Unidos, então da Europa, e que chega aqui e encontra um catolicismo português, africano, indígena, brasileiro. E aí então a gente começa a viver uma religiosidade nova, protestante, que no início é norte-americana, mas que começa a encontrar um pensamento brasileiro, e que depois de algumas décadas tem também um pensamento pentecostal, e que dá um caldo todo novo. Irmãos, se há uma declaração que a gente pode dizer aqui, é que nós somos igreja protestante, mas uma igreja protestante que é diferente. De forma que no Brasil nós não encontramos um protestantismo, nós encontramos vários protestantismos, várias formas de ser igreja, e que precisa fundamentalmente descobrir ou redescobrir quais são as suas bases de fé. Então, biblicamente, nós temos uma história, nós temos uma tradição, e nós temos aí alguns princípios. Quando Martinho Lutero se encontra com Romanos 1,17, e ele lê que o justo viverá pela fé, ele tem como que uma epifania, uma revelação de Deus. E aí então ele lembra assim, puxa vida, há algo mais do que simplesmente toda aquela tradição religiosa que até então eu recebi. Há uma revelação de Deus. E essa revelação de Deus diz que a nossa fé ela é centrada em Cristo. E que o justo, ele vive fundamentalmente pela fé em Cristo. Ou seja, Cristo está em primeiro lugar. O Senhor Jesus, ele é, como nós vimos na escola bíblica ainda há pouco, a pedra angular. A pedra que sustenta todo o resto. E aí tudo aquilo que nós chamamos depois são adjetivos. Ou seja, eu sou primeiramente cristão. E depois que eu me declaro cristão, então eu sou também protestante, adjetivo. Eu sou evangélico, adjetivo. Eu sou presbiteriano, adjetivo. Eu sou presbiteriano independente, outro adjetivo. Eu sou brasileiro. Por que é tão importante nós relembrarmos essas coisas e falar de todo esse aspecto cultural que nós temos? Porque a igreja brasileira hoje, esses vários protestantismos, eles são virtuosos, mas eles passam por crises também. Uma crise de identidade, uma crise de valores, uma crise de conceitos, e que em momentos de crise precisam, momentos como esse no caso, precisam de uma redescoberta,
de um repensar, de uma volta às suas origens, no sentido em que nós possamos continuar nos reformando. Um dos princípios da Igreja Reformada é justamente esse. Igreja Reformada sempre se reformando. É uma reforma contínua. E aí então eu gostaria de trazer mais alguns textos bíblicos, lembrando do Romanos 1,17, e de alguns valores da reforma protestante. Quero fazer isso de uma maneira breve, mas consistente, para que nós possamos continuar refletindo e nos reformando, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quando a reforma protestante ela foi fundamentada, quando ela foi, então, proposta, há uma série de coisas que aconteceram naquele tempo, mas alguns princípios fundamentais foram instituídos na vida da igreja. Esses princípios, na língua latina, eles foram chamados de solas, ou, na língua portuguesa, de somente. Então, o primeiro princípio de uma igreja reformada que continua se reformando é o princípio da sola escritura, ou de somente a escritura. O Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O primeiro princípio de uma igreja bíblica, cristã, reformada, é a centralidade na palavra de Deus. Por que foi tão importante naquela época e continua sendo para nós hoje? Na época da reforma, a tradição da igreja, ela tinha o mesmo peso da palavra de Deus. E qual é o problema da tradição? O problema da tradição não é ruim, viu, irmãos? O problema é o peso da tradição. Se a tradição ela estiver em pé de igualdade com a Bíblia, você começa a ter uma outra verdade que não a verdade da revelação bíblica. Foi a tradição, por exemplo, que chancelou e deu valor para a prática das indulgências. Indulgências, para quem não se lembra, eram as trocas que haviam com a igreja. Você oferecia algo para a igreja, dinheiro, obras, etc. E você ganhava então o perdão do seu pecado anterior ou do seu pecado futuro. Ou seja, a obra de Cristo ficava em segundo plano. Isso era o peso da tradição. Então, a palavra de Deus ela é a nossa única regra de fé e prática. Como é que nós sabemos se uma igreja ela é verdadeiramente cristã? Quando ela tem como base apenas a palavra de Deus. Eu creio nisso. E isso está fundamentado onde? Na palavra de Deus. Na Bíblia. Ah, isso que vocês estão fazendo não é fundamentado na Bíblia. Então não é palavra de Deus. Então é uma igreja que precisa reorientar a sua fé e a sua prática. Porque uma igreja verdadeiramente reformada, ela é bíblica. Amém, irmãos? Um segundo aspecto, ou um segunda sola, um segundo somente, é a sola gracia, ou somente a graça de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, 8 e 9, ele escreve assim: porque pela graça sois salvos, não de obras, para que nem se glorie, mas pela graça de Deus. Graça de Deus, irmãos, é um favor, e é um favor imerecido. Romanos 6, 23 diz assim: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós falamos aqui das indulgências, que era um problema na época da reforma, irmãos, a igreja naquela época, ela vivia em torno da indulgência e ela se sustentava disso. O que era para ser uma prática até então corriqueira, se tornou a norma da igreja. E talvez nós possamos dizer assim: ah, mas isso era lá no século XVI, na Europa, não aqui no Brasil. Irmãos, uma das grandes distorções da compreensão bíblica da fé cristã hoje tem a ver com isso ainda. O conceito de graça e mérito. Talvez você possa mudar o nome das indulgências hoje. Talvez alguém possa dizer obra, mérito, oferta, campanha. Tem muito disso hoje. Muitas pessoas estão buscando a Deus, ou a fé, ou a igreja, o nome que você quiser dar, com o seguinte propósito: eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer uma oferta X, e Deus vai me abençoar.
Deus vai me fazer prosperar. Deus vai atender a minha causa, aquela causa urgente, e eu vou ser abençoado. Irmãos, isso não é bíblico. Isso não é cristão. Isso não é reformado, se você quiser assim chamar. A graça de Deus significa que Deus já fez tudo por nós. E não há nada que nós possamos fazer para que Deus possa fazer algo mais. Tudo que Ele nos dá é porque Ele quer. É porque Ele é gracioso. E tudo que nós possamos fazer para Deus, obra, sacrifício, reconhecimento, tudo isso é resposta. Tudo que eu faço para Deus é ato segundo, porque o ato primeiro é de Deus. Quando eu levanto minhas mãos para adorar ao Senhor, eu estou respondendo a toda a graça de Deus. Quando eu estou sendo dizimista ou ofertante, eu não estou fazendo favor nenhum para Deus. Eu estou apenas respondendo à graça de Deus. Usando as palavras da minha mãe, você não está fazendo mais nada do que a sua obrigação. É graça de Deus. Então nós vivemos pela graça. Eu não tenho como comprar favor nenhum de Deus. Eu não tenho como responder nem ao perdão dos pecados que Deus me dá. E eu não preciso, porque Deus já me deu. Porque Ele é gracioso. Amém, irmãos? Salvação é obra de Deus. Perdão dos pecados é obra de Deus. Vida plena, vida abundante, é obra de Deus, é graça de Deus. É favor imerecido. E como é que nós nos encontramos com essa graça de Deus? Terceira sola fide, ou somente a fé. Gálatas 2,16 diz assim: o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Marcos 1,15 diz assim, é a voz de Jesus dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. O apóstolo Paulo em Romanos 5,1 diz ainda: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Irmãos, você quer uma coisa bem antropofágica na fé religiosa brasileira? Existe uma frase que traduz bem o entendimento da fé religiosa brasileira. Essa frase diz assim: todos os caminhos levam a Deus. É uma mistura religiosa, né? Se você for lá para o centro espírita, tudo bem. Todos os caminhos levam a Deus. Se você for mais adepto a uma filosofia holística, tudo bem. Isso te leva a Deus. Olha, se você for do tipo que acende vela e faz oração em casa, não tem problema. Isso te leva a Deus. Se você for bom de obras, caridoso, isso te leva a Deus, fica tranquilo. Isso é bem antropofágico. Você pega ali um pouquinho daqui, um pouquinho dali, faz uma mistura, pega uns cristais, umas cores, faz ali a sua tenda holística em casa e põe uma Bíblia aberta no Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, não há outro caminho que nos leve a Deus senão Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristalino. Não tem como não entender. É por isso que o princípio de somente Cristo, ele deve ser batido e rebatido na vida da igreja. Irmãos, eu já vi culto em que se apresenta uma palestra linda, bem fundamentada, e não se fala de Jesus. Igrejas que falam de todas as obras, de toda a construção, de todos os projetos e objetivos, e não tem Cristo. Você não ouve falar de Cristo. Irmãos, sermão que não fala de Cristo não é palavra de Deus. Isso é bem reformado. Bem reformado, né, Felipe?
Bartiano, né? Irmãos, a nossa fé ela é fundamentada em Cristo. Somente a fé em Cristo é quem nos sustenta. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outra maneira de nós entendermos isso. Nós somos sustentados por Cristo. Deus nos deu Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, para substituir a nossa morte, para pagar os nossos pecados, para nos direcionar ao Pai. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos olhar para Cristo. Se nós queremos entender o amor de Deus, nós temos que olhar para a cruz de Cristo. Não há outro caminho, não há outra direção. Isso é um princípio de uma igreja reformada. São valores que nós precisamos continuar mantendo, em nome de Jesus. Por fim, a última sola, ou soli, é o soli deu glória, ou glória somente a Deus. Mateus 6,1 diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Efésios 2,10 diz assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou que andássemos nelas. Ou seja, não são as nossas obras, os nossos projetos, a nossa visão, os nossos valores que devem ser engrandecidos. Deus deve ser engrandecido. Toda boa obra que nós fizermos, todo projeto eclesiástico que nós nos envolvermos, fazem parte da nossa obrigação. Deus nos fez para que nós andássemos nelas, mas não são os nossos projetos. Não somos nós que devemos brilhar, mas Deus. Hoje de manhã, na escola bíblica, eu estava falando das gafes dos casamentos, né? Eu já fiz uma porção de casamentos e eu conheço algumas gafes. E peço em nome de Jesus para que Deus me afaste de toda a gafe, que não seja eu que cometa, né? Mas a gente estava falando que uma das gafes tem a ver com a cor das roupas das mulheres, né? Quem que se veste de branco no casamento, irmãos? A noiva. Alguém mais pode se vestir de branco? Não deveria, né? Somente se for madrinha. Ai, ai, ai. Sabe por quê, irmãos? Porque a noiva é a estrela da festa. Nem o noivo é a estrela da festa. O noivo é um coadjuvante. É a escada da noiva, né? É a noiva que faz as mulheres se emocionarem. É a noiva que entra com música especial. É a noiva que entra ali e faz com que todos olhem ao seu redor. Essa ilustração, ela também é bíblica, né? A igreja é a noiva de Cristo. Só que quem brilha na igreja é Cristo, irmãos. Cristo é o centro. Deus é o centro de todas as coisas. Ele deve ser glorificado. Um dos maiores problemas da nossa igreja atual é o culto antropocêntrico. É o culto direcionado para as pessoas e não para Deus. As pessoas estão preocupadas hoje em fazer qualquer tipo de coisa que agrade as pessoas. Não que você não possa se sentir bem, e eu também. Mas é culto show, é culto que faz com que a pessoa possa receber uma palavra de autoestima, de autoajuda, de auto não sei o quê. Em que a pessoa possa se sentir poderosa, viva, abundante. E esquece-se que o culto é centrado para Deus, para a glória de Deus. E onde a glória de Deus brilha, irmãos, nenhuma outra luz subsiste. Eu não posso brilhar quando Deus brilha. Eu gosto muito da expressão de Jesus a respeito de João Batista. Nós falamos isso domingo passado, mas me permita relembrar. João Batista foi o maior dos homens. E quando ele encontra Jesus, ele diz: convém que ele cresça e eu diminua. A glória de um culto, ela é a glória de Deus. A glória de um projeto é a glória de Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós cremos e tudo que nós vivemos é para que Deus seja glorificado.
E quando nós entendemos isso, toda a nossa vida é transformada, toda a nossa realidade é transformada. Por quê? Porque o meu culto não é o meu culto, mas é o culto a Deus. O meu trabalho, a minha carreira, não é a minha carreira, mas é o projeto de Deus. A minha família não é somente a minha família, mas é o projeto de Deus. Eu formo uma família para que eu seja feliz, mas eu sou feliz quando eu glorifico a Deus. Percebe como vira a chavinha, irmãos? Não são os meus projetos, são os projetos de Deus para a minha vida. Agora, lembra quando nós falamos do somente a graça? Esse é o presente de Deus. Quando eu venho cultuar a Deus, eu sou abençoado, sou edificado. Isso é graça de Deus. Quando eu formo família e sou feliz com a minha família, eu sou abençoado. Isso é graça de Deus. Quando eu recebo os benefícios do meu trabalho, da minha carreira, das minhas companhias, dos meus relacionamentos, eu sou abençoado. Mas eu sou abençoado pela graça de Deus, porque Ele me ama. Porque Ele me dá de presente. Salmo 115, 1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas é o Teu nome, da glória. Efésios 3, 21 diz também: a Ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Quando nós estudávamos lá no início, não sei como é que é hoje a classe de profissão de fé, não sou eu que ministro essa matéria, mas a gente sempre ressalta a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, que também é um documento oficial da nossa igreja protestante reformada. E a primeira pergunta é: para qual fim o homem foi criado? Para que Deus nos criou? A finalidade do homem, ou o fim último da nossa própria existência, a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, o homem não é o centro do universo. Deus é. Ele é o centro de todas as coisas. Amém, irmãos? Que nós possamos, então, colocar a nossa fé para que continuamente ela seja reformada. Que nós possamos nos lembrar dos princípios e valores que fazem com que nós sejamos igreja reformada. Irmãos, nós não somos igreja perfeita, não temos essa pretensão, não somos melhores que ninguém, mas nós somos uma igreja que busca, ou que deve buscar, continuamente uma reforma. Uma igreja bíblica, uma igreja da palavra, uma igreja cristã, uma igreja que confia na graça de Deus, uma igreja que professa a fé em Jesus Cristo, e uma igreja que se preocupa em glorificar a Deus em primeiro lugar. Amém?